Sabia que o número de novos casos de cancro é cada vez maior? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 25% da população em Portugal corre o risco de ter cancro até aos 75 anos e 10% dos casos serão fatais. O rastreio e a detecção precoce do cancro é o tema deste episódio do podcast Faz Bem à Saúde. Bem-vindo ao primeiro episódio de Faz Bem à Saúde, o podcast da Médis que ajuda a simplificar os grandes temas de saúde. O meu nome é Patrícia Figueiredo, tenho hoje comigo a doutora Fátima Cardoso, diretora da Unidade de Mama do Centro Clínico Champalimau, para nos falar um pouco deste tema complexo que preocupa e suscita dúvidas na grande maioria das pessoas, o cancro. Doutora Fátima, seja bem-vinda ao nosso podcast, obrigada por aceitar este convite. Muito obrigada pelo convite também. Então, doutora Fátima, o cancro é de facto uma doença grave e complexa, cujo prognóstico geralmente varia consoante a fase em que é diagnosticado. Por norma, o tratamento para o cancro é mais eficaz quando a doença é detectada cedo, quando há um diagnóstico ainda numa fase precoce. É possível detectar todos os tipos de cancro numa fase precoce? Olha, aquilo que acabou de dizer é provavelmente a mensagem mais importante, que é quase sempre, para não dizer sempre, hum, a detecção numa fase precoce aumenta substancialmente o bom prognóstico, a sobrevida. Em alguns casos não é tão fácil a detecção precoce. Um exemplo clássico é o cancro do pâncreas. Um outro exemplo é o cancro do ovário, cujos sintomas aparecem já numa fase muito avançada da doença. São cancros mais difíceis de detectar, mas a maioria dos cancros são passíveis de detecção precoce. Nem todos são passíveis de rastreio, já falaremos nisso mais à frente, mas todos são, ou quase todos são passíveis de detecção precoce, e para isso é preciso conhecermos bem o nosso corpo e estar atentos a todos os sinais e sintomas. É muito importante, de facto, estarmos muito atentos, ouvirmos o nosso corpo e falou aí sobre uma palavra importantíssima nesta nossa conversa, que é de facto o rastreio. Em que é que consiste o rastreio? O rastreio é importante as pessoas perceberem o que é que quer dizer rastreio, porque às vezes é confuso com o diagnóstico precoce. Então, rastrear significa detectar algo que ainda não é detetável aos olhos humanos. Não é? Por exemplo, vamos dar o exemplo mais clássico, é o cancro da mama. No rastreio, o objetivo é diagnosticar cancros que ainda não são palpáveis ou que ainda não são visíveis nenhuma alteração física. Isso é que se chama rastreio. Daí que, quando se diz diagnóstico precoce, quer-se dizer é um passo antes do rastreio. Nós queremos detectar o mais rapidamente possível, mesmo que já tenha algum sinal ou sintoma, mesmo que já tenha um nódulo palpável, por exemplo. Para os cancros que já são palpáveis ou visíveis, como por exemplo os melanomas, não é bem o rastreio que nós precisamos é que as pessoas estejam informadas de quais são os sinais e sintomas de alarme e possam ir imediatamente procurar ajuda médica para fazer então o diagnóstico precoce. Claro. E quais serão então esses sintomas e esses sinais de alarme a que devemos de facto manter-nos atentos? É, 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 para tal, também sugiro às pessoas que tenham interesse, existe a explicação desses sinais e sintomas feito pela Organização Mundial de Saúde em todas as línguas, também existe em português, existe até de uma forma muito simples, com imagens, e costumamos até ensinar as crianças, começando logo a ensinar de tenra idade, porque são relativamente fáceis. Por exemplo, um emagrecimento sem causa aparente, é diferente se estiver a fazer dieta, não é? Mas se não estiver a fazer dieta e tiver um emagrecimento importante, sem causa aparente, isso é importante. Depois há sinais mais
específicos de cada um dos cancros. Por exemplo, para o cancro da mama, um aparecimento de um nódulo, algo palpável que não existia, ou de uma assimetria no mamilo ou uma escorrência mamilar. Para a próstata, uma alteração na forma de urinar, por exemplo, ter que urinar mais frequente em pequenas quantidades ou dor a urinar, isso são outros sinais de alarme. Para o melanoma, aparecimento ou alteração de sinais. Se tiver um sinal já há muito tempo, isso não é um sinal de alarme, mas se um dos seus sinais aumentar de tamanho ou ficar de consistência diferente, ou ficar com alguma outra alteração que não tenha causa aparente para ter acontecido, isso é um sinal de alarme. Portanto, é relativamente fácil. Depois, há alguns sintomas que são mais gerais e que por isso mesmo se tornam mais difíceis. Por exemplo, para o cancro do ovário, muitas vezes os sintomas são alterações muito inespecíficas, por exemplo, alterações dos hábitos intestinais, alguém que era muito certinho, vamos dizer assim, e que começa a ficar com mais obstipação ou alternando obstipação com diarreia ou uma dificuldade a fazer a digestão. Ora, tudo isso também pode aparecer com causas benignas. Claro, podem ser sintomas que podem ser comuns a outro tipo de patologias também. E daí que as pessoas precisam de saber que esses sintomas, se ocorreram ocasionalmente, não são sinais de alarme, mas, por exemplo, se persistentemente tiver dificuldade na digestão, infartamento, aumento do volume abdominal numa mulher depois dos 60 anos, convém queixar-se e verificar. Pode não ser nada, mas também poderá fazer-se o diagnóstico mais precoce. Claro, é importante de facto ouvirmos o nosso corpo, conhecermos a forma como o nosso corpo funciona para podermos detectar estes sintomas. E na presença destes sintomas, o que é que devemos fazer? O que deve ser o ponto central de contacto da maioria dos portugueses e das portuguesas é o médico de família, certo? Porque, como disse, muitos destes sintomas poderão não estar de todo relacionados com uma doença oncológica, poderão estar relacionados com outras alterações do organismo, alterações menos graves ou até algo benigno que possa ser resolvido. Então, o médico de família deverá ser o ponto de contacto, que depois de examinar e de fazer a história clínica, o exame físico, determinará quais são os exames de imagem que são necessários fazer para fazer o diagnóstico. Se fizer o diagnóstico de uma doença oncológica, aí também cabe ao médico de família orientar para os centros especializados. Com certeza vai-me perguntar, e agora, neste momento em que os médicos de família estão completamente. Sim, vivemos de facto tempos desafiantes no que diz respeito à saúde e muitas vezes sentimos que talvez não seja uma prioridade abordarmos este tipo de questões. Mas é de facto muito importante continuar a insistir neste diagnóstico precoce e, sobretudo, nesta comunicação estreita com o médico de família. É algo importantíssimo, é algo que temos estado a batalhar muito, porque, vamos lá ver, é verdade que o coronavírus é algo que nos assusta, pronto, é natural, é algo novo, é algo que nos assusta, é algo que tem também uma taxa de mortalidade, como vemos agora nesta segunda onda, está a aumentar. Mas é muito importante que as pessoas se lembrem que o cancro tem uma taxa de mortalidade muito maior do que o coronavírus. E como começámos por dizer, hum, a mortalidade do cancro está associada à rapidez de diagnóstico e rapidez de tratamento. E, portanto, é indispensável que as pessoas não deixem atrasar o diagnóstico. E neste ano, infelizmente, temos visto um número muito grande de casos de cancro mais avançado quando aparece ao diagnóstico. Pessoas que começaram com sintomas no início do ano e que só conseguiram ter um diagnóstico depois do verão. E isso é algo de extremamente problemático que vai ter, e está a ter, e vai ter consequências muito mais e catastróficas mesmo em relação a algumas pessoas. Portanto, apesar do que estamos a viver, não descurar sinais e sintomas de alarme. Se não conseguir
aceder ou ter contacto com o seu médico de família, então tentar procurar a nível de outros cuidados de saúde, se tiver capacidade para tal, mas não desistir e insistir, porque costumamos dizer que o cancro não parou à espera que passe a pandemia. Claro que sim. Essa é uma mensagem importantíssima deixarmos também aqui nesta nossa conversa. A doutora Fátima falou há pouco sobre a importância também de desmistificarmos estes temas desde tenra idade, a importância da juventude. A partir de que idade é que devemos começar a estar de facto atentos a alguns sintomas e começar a fazer o rastreio? Quando eu falei de que costumamos ensinar desde tenra idade, penso que a literacia em saúde é algo que devemos começar logo nas escolas, é importantíssimo e quanto mais cedo as crianças, os adolescentes, os jovens estiverem em contacto com a parte da saúde e a informação que é necessário todos termos, isso é extremamente importante. Sem Outra dúvida. coisa são as idades mais frequentes para o cancro acontecer. Aí Uhum. já não será, é evidente que existem também cancros pediátricos na idade pediátrica e na adolescência, mas são felizmente doenças mais raras, que certamente não vamos esmiuçar hoje, até Certo. porque não há possibilidade de rastreio nesse tipo de cancro. Então, a partir de que idade é que devemos de facto apostar no rastreio? Depende do tumor. Portanto, por exemplo, para o cancro coloretal, a idade que está preconizada é a partir dos 50. Ok? Para o cancro da mama, onde está sem dúvida nenhuma determinado o benefício do rastreio, é dos 50 até aos 70, 75. Existe também algum benefício entre os 40 e os 50. A frequência do rastreio é menor entre os 40 e os 50 e muitas vezes se inclui aí outros fatores de risco para determinar se a mulher deve ou não deve fazer e com que frequência deve fazer exames entre os 40 e os 50. E depois há os casos que representam cerca de 10% dos cancros da mama, portanto não são a maioria, mas que são os casos de cancro hereditário que necessitam de um rastreio, de uma vigilância mais cedo ainda. E em relação ao cancro do pulmão, um, o rastreio, ou vamos dizer, o rastreio é muito difícil de fazer no cancro do pulmão, existem estudos em curso, sobretudo nas pessoas de alto risco, que necessariamente são pessoas que fumadores de longa data e fumadores de grandes quantidades, mas também pessoas que trabalham em ambientes de alta poluição e que aumentam muito o risco para o cancro do pulmão. Aí já é um rastreio, um diagnóstico precoce indicado pelo risco e não tanto pela idade. Pensando aqui nos fatores de risco, há de facto fatores que nós não controlamos, como a idade, como no fundo a nossa herança genética, por assim dizer, e depois há fatores que controlamos. Falou-me sobre o tabaco, também os hábitos alimentares, o stress. De facto, há aqui fatores de risco modificáveis e não modificáveis, por assim dizer, não é? Certo. Talvez até para as pessoas perceberem porque é que são esses fatores de risco, eu vá tirar uns segundos só para explicar exatamente o que é o cancro. Muito bem. Porque acho que talvez seja mais fácil assim. Então, o cancro eh, não é uma doença externa. Isso é muito importante perceber. É uma doença interna, na maioria dos casos, não é? Ou seja, as nossas próprias células perdem algumas capacidades essenciais. Uma célula normal nasce, cresce, exerce a sua função e morre. Tem uma morte natural, que tem um nome pomposo que se chama apoptose. Muito bem. Não é o que acontece, no caso de uma célula cancerígena. O que acontece numa célula que se torna maligna, ela perde esta diferenciação, ou seja, a capacidade de ter uma função específica, todas as suas energias são dedicadas à sua divisão, e então cresce sem controle e ganha a imortalidade, ou seja, perde a morte programada. Então são células que se dividem muito e que não morrem.
ok? Isso leva à formação do que se chamam tumores, que nada mais são do que conjuntos destas células, mas que vão invadindo os tecidos normais. Por que é que isso acontece? Porque os genes da célula são alterados. E o que é que leva a estas alterações dos genes? Levam agressões, aí sim entra o fator externo. Agressões é de facto aqui a palavra fundamental nesta questão dos fatores de risco, não é? Portanto, pode ser uma alteração do gene hereditária, mas como disse, são uma minoria dos cancros, e depois pode ser alterações que têm a ver com a nossa idade. Todos os dias nós somos sujeitos a agressões. O sol é uma agressão, a poluição, Claro. o tabaco, mas o nosso organismo tem mecanismos de reparação dessas alterações. Mas à medida que vamos envelhecendo, esses mecanismos também envelhecem e as alterações vão se acumulando. E é por isso que o cancro se torna mais frequente com o aumento da idade. E como disse, a idade é algo que nós não podemos modificar, assim como para o cancro da mama, o ser mulher. Mas há depois fatores que de facto há agressões, precisamente, que de facto podemos controlar e podemos mitigar nas nossas vidas, não é? E aí volto a chamar outra vez a atenção das idades mais jovens, porque há algumas informações que eu penso que a maioria das pessoas desconhece. Por exemplo, no caso do cancro da mama, muitas pessoas desconhecem que a mama é um órgão que só completa o seu desenvolvimento quando a mulher leva até ao fim uma gravidez e amamenta o seu filho. Então, agressões numa idade mais jovem, onde a mama ainda é um órgão em desenvolvimento, como fumar muito ou beber, portanto, o álcool em idades adolescentes e jovens, pode levar e leva frequentemente ao aumento do risco de cancro. E quando estou a falar da mama, também acontece essas agressões, tabaco e álcool, quanto mais nas idades jovens começarem e quanto maior tempo de agressão, maior o risco de desenvolver outros cancros, nomeadamente o cancro do pulmão. Portanto, é muito importante, de facto, ter atenção a estes comportamentos de risco e diminuir as agressões a que nos sujeitamos, de facto, diariamente. Doutora Fátima, falando aqui dos doentes com cancro avançado, eu acho que é muito importante percebermos que para estes doentes o acesso aos tratamentos é absolutamente determinante. Exato, é importante saber que mesmo com o diagnóstico precoce, e mesmo com acesso aos tratamentos melhores, haverá sempre uma percentagem de doentes que têm o que nós chamamos cancro avançado ou cancro metastático, que é o cancro que saiu do órgão inicial e se espalhou para outros órgãos. Esse cancro é normalmente ou quase sempre incurável, mas é tratável e estes doentes têm de ter acesso aos melhores tratamentos que existem e não só a nível de medicamentos, mas também a nível de radioterapia e técnicas inovadoras de radioterapia e por vezes mesmo algumas técnicas de cirurgia. E é crucial que não percam a esperança e que possam continuar a ter acesso aos melhores tratamentos que existem. Além desta mensagem também de esperança e deste apelo, pedia-lhe que nos deixasse também algumas palavras no sentido de reforçar a importância do rastreio. Aquilo que temos de facto vindo aqui a abordar e a insistir é fundamental que se faça o rastreio. Sim, é fundamental que todos, independentemente da situação de pandemia em que estamos, continuem a prestar atenção ao cancro, que é uma das maiores, se já não a maior causa de mortalidade no mundo chamado desenvolvido. Prestar atenção ao seu próprio corpo, aos sinais de alarme, procurar ajuda médica mesmo durante esta pandemia. Esperemos agora, os rastreios foram reabertos, portanto que todos possam ter a sua oportunidade de fazer os exames de rastreio, lembrar-se que são essencialmente o cancro coloretal, o cancro da mama, que são rastreáveis, mas que é muito importante aqueles que têm risco para o cancro do pulmão manterem também uma vigilância apertada e sobretudo conhecer-se a si mesmo e terem atenção aos sinais de alarme. Doutora Fátima Cardoso, resta-me agradecer-lhe as suas palavras e os seus esclarecimentos. Muito obrigada por participar neste episódio do nosso podcast Faz Bem à Saúde e até breve. Até breve e obrigada.
Foi este então o nosso episódio dedicado ao rastreio e à detecção precoce do cancro. Para terminar, eu convido a aceder a www.medis.pt para ter acesso aos mais diversos conteúdos sobre saúde e acompanhe-nos também através das redes sociais. Obrigada por nos ouvir, tenha uma boa semana e até ao próximo episódio de Faz Bem à Saúde.